Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa semana do mês do idoso. Estamos iniciando, ainda teremos essa semana inteira de lives. Estamos com a nossa segunda live da semana e hoje nós temos o grande prazer de estar entrevistando o nosso querido Ivan Abdala Teixeira. E o Ivan, ele é geriatra do Centro de Doença de Alzheimer no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB, pesquisador no Laboratório de Neurociência do Exercício, o LANEX, lá mesmo na UFRJ, no IPUB, diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, do Rio de Janeiro, e estamos aqui com o Ivan neste lindo dia. Ivan, a palavra é sua. Tudo bem? Como você está? Obrigado, Midiane. Tudo bem? Queria agradecer o convite, pedir desculpas aí pelo ligeiro atraso, dar boa tarde aí a todos que estão assistindo a gente, né? Pedir para que façam perguntas. Vou falar um pouquinho, então, sobre o meu trabalho atual. Eu trabalho lá, como você falou, no Instituto de Psiquiatria. Eu faço esse apoio de geriatria lá para os idosos que frequentam o Instituto, né? A maioria deles com demência, mas tem outros transtornos mentais também, né? E tenho a oportunidade de trabalhar com a Andréia Deslandes no Laboratório de Neurociência de Exercício, junto com você também, em que a gente pesquisa vários fatores relacionados ao exercício físico e saúde mental, né? Em particular, a minha linha de pesquisa é mais da força, né? A correlação da força e a importância dela para a funcionalidade dos idosos com demência. E tem atuação também na SBGG, a Sociedade de Geriatria do Rio, participo da comissão científica, trabalho lá no Hospital São Vicente da Galha também. A gente tem um time de delírio para ajudar os idosos a reduzir o impacto da internação. E agora a gente está abrindo uma unidade de geriatria lá também. Então, tenho aí hoje, por isso que eu me atrasei um pouquinho, porque a gente estava lá organizando, acabou de abrir ontem. Então, uma novidade aí também. E aí, estou aberto às perguntas de vocês. Pode ficar à vontade que eu vou respondendo. Puxa, que legal, que notícia boa. O nosso tema, ele vai ser mais voltado para uma pergunta. Sou idoso, quando devo procurar um geriatra? Em cima disso, a gente vai conversar um pouquinho. E eu tenho uma primeira pergunta para você. Quais são as principais orientações para a prevenção de doenças em idosos? Tá, duas ótimas perguntas. Primeira pergunta, então, quando devo procurar um geriatra? É uma pergunta muito frequente, né? A rigor, o geriatra ele trata de pessoas que estão na terceira idade, né? Que estão acima dos 60 ou 65 anos, depende aí do país, né? A gente convenciona a partir de 60. Mas é muito comum pessoas mais jovens procurar o geriatra pensando em prevenção do envelhecimento, né? Não evitar o envelhecimento, porque geriatra não evita envelhecimento, ninguém evita envelhecimento, na verdade. Mas é trabalhar para ter um envelhecimento saudável, né? Que a gente, se Deus quiser, todos nós vamos envelhecer, envelhecer é bom, mas envelhecer com saúde. Então, o que a gente orienta se o idoso, ou se a pessoa já sente que tem alguma questão relacionada à idade e que precisa de um olhar especializado, que procure o geriatra. Principalmente aquele idoso que já tem alguma doença, ou que já tem mais de uma doença, que precisa de algum médico gerenciando. Isso é muito comum. O que eu recebo mais no dia a dia são dois grupos, assim, um de 40 e poucos anos, que são os pacientes que querem prevenir, e os outros já mais idosos, que têm mais de uma doença e que acabam tendo mais de um médico envolvidos e querem alguém para organizar os cuidados. Um médico de referência, um médico que ajude a raciocinar, que conheça ele, que ajude a encaminhar quando precisar, mas que resolva a maioria dos problemas, né, mais do dia a dia. Então, o papel do geriatra é esse, é ser um gerenciador de cuidados, né, sendo uma ponte para o idoso, para o cuidado de saúde, para outros especialistas quando precisa também. E, falando em prevenção, quais são as principais medidas de prevenção, né, para o idoso envelhecer bem e evitar doenças? A primeira coisa, eu tenho conflito de interesse por conta lá do laboratório, mas é o exercício físico, né? A gente queria uma pílula mágica, mas infelizmente pílula mágica não existe, mas o exercício físico, graças a Deus, existe. É algo que tem poucos efeitos colaterais, né? Poucas contraindicações. Qualquer idoso pode fazer algum tipo de atividade física.
Às vezes você precisa de uma orientação, né, especializada para dizer qual exercício, que forma, mas todo mundo pode fazer algum exercício físico. Então, o exercício físico ele é uma ferramenta importante para manter o coração saudável, o cérebro ativo, pulmão funcionando bem, previne o desgaste do organismo, né, porque tem um efeito antioxidante. Então, primeira coisa, exercício. Segunda coisa, uma alimentação, né, uma alimentação variada, que não seja uma alimentação muito monótona ou muito rica em alimentos industrializados, seja uma alimentação que tem aí frutas, verduras, que tem fibras, né? E tem vitaminas, tem uma ingesta boa de proteína, que a gente sabe que proteína é importante para o idoso envelhecer bem e não perder massa muscular, né? Então, carne, peixe, frango, ovo. Os veganos têm a proteína aí vegetal também, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas que também supra essa necessidade. E, além disso, tem as vacinas, né, que ajudam a prevenir doenças no idoso. Vacina de pneumonia, poucas pessoas conhecem, mas é recomendado acima de 60 anos para vacinar contra a pneumonia. Vacina de gripe, que essa é mais comum, as pessoas já fazem de forma corriqueira, né? E outras vacinas comuns, como tétano, também estão recomendadas. E fazer um check-up pelo menos anual, para ver glicose, se não está com a glicose alterada, para ver pressão. Então, o check-up também é uma forma de prevenção de doença, porque você previne as complicações da doença. Você consegue agir logo no início, intervir, eventualmente até tratar com medicação e evitar as complicações. Eu acho que principalmente seria isso. Se você não tem acesso a um geriatra e você é idoso, você pode, no seu clínico, conversar com ele e conversar o momento se precisa de uma avaliação de geriatra, porque eu não sei, acho que como o canal da internet é aberto, né, para o mundo inteiro, cada um vai ter sua realidade, né, dentro do país mesmo. Cada região tem suas características, cada um tem suas características também. Então, tem gente que tem dificuldade em certos locais de ter acesso a geriatra, mas o clínico ou o médico da família faz um papel semelhante. E quando ele precisa de uma orientação especializada, ele encaminha para o geriatra, né? E o geriatra pode, por exemplo, acompanhar pacientes que estão perdendo peso, estão mais fragilizados, estão perdendo massa muscular, sarcopênicos, ou idosos que estão apresentando algum distúrbio cognitivo, né? O geriatra é um dos profissionais que é envolvido também no cuidado de demência. Idoso que está com depressão também pode passar por uma avaliação de geriatra, né? Antes ou em paralelo ao psiquiatra. Então, o geriatra ele faz esse meio de campo para os problemas mais comuns do idoso. Mesmo que ele não acompanhe sempre o idoso, em locais que não tem essa disponibilidade, pelo menos de uma forma de interconsulta junto com o clínico. Perfeito. Por questão de curiosidade, então o geriatra ele trabalha tanto na prevenção quanto no acompanhamento. O Sim. gerontologista, ele entraria aonde? Então, o gerontólogo, quem faz gerontologia, quem estuda gerontologia, tem um especialista em gerontologia, né? Esse especialista, ele é de várias formações diferentes. O geriatra, ele trata das doenças do envelhecimento. O gerontólogo, ele estuda o envelhecimento e atua dentro da sua esfera. Então, a gente tem o dentista, que é gerontólogo, que é o dentista que atua voltado para o idoso. Tem o fisioterapeuta gerontólogo, terapeuta ocupacional gerontólogo, psicólogo gerontólogo. Então, todo profissional de saúde que foca os seus cuidados e se especializa no envelhecimento, ele estuda, faz uma prova de título na sociedade e aí tem esse título de gerontólogo, né, de especialista em gerontologia, na verdade. Perfeito, mais didático é impossível. Quais são os remédios que devem ser evitados pelos idosos, os mais comuns? Quais são os efeitos colaterais também de alguns remédios que são comuns no envelhecimento? O que você tem a dizer? Então, o mais comum que a gente vê, primeiro, é o omeprazol. É muito comum os idosos tomarem omeprazol. Não está errado o idoso tomar, mas ele não pode tomar de uma forma indiscriminada. Tem que ser com acompanhamento médico. Por quê? O omeprazol ele tira a acidez do estômago. Ele só está indicado quando a gente já tem algum problema no estômago. Não está indicado de tomar preventivamente. Os idosos acham que se toma muito remédio, tem que tomar omeprazol junto para prevenir. Mas não. Porque ele tira a acidez do estômago, e o estômago ele é ácido por um motivo. A gente precisa da acidez para poder fazer uma boa digestão. E a maior consequência disso é você não absorver vitaminas, principalmente a vitamina B12.
que é uma vitamina justamente importante para a memória. Então, o uso prolongado de omeprazol, ele foi já relacionado à demência, porque ele pode causar essa deficiência de vitamina B12, que causa um problema secundariamente na memória. Então, o primeiro seria o omeprazol. O segundo mais comum é anti-inflamatório. É muito comum o idoso usar anti-inflamatório e sem saber que é anti-inflamatório. Então, o idoso quase sempre tem alguma dor, né? É muito comum ter alguma questão de artrose ou alguma questão de coluna. Então, usa muito o diclofenaco, o ibuprofeno, né? Que são anti-inflamatórios que podem ser usados com orientação médica a curto prazo, né? Até aí no máximo uma semana, mas não pode ser usado de forma indiscriminada, né? Rotineiramente. Muito menos deve ser usado de uma forma prolongada, assim, intencional, né? E principalmente em pacientes que já têm algum problema de saúde. Então, o anti-inflamatório, por exemplo, ele mesmo causa lesão no estômago, né? A gente tinha falado do estômago, e ele causa também lesão renal. Então, quem já tem problema nos rins, por exemplo, já tem insuficiência renal, não pode tomar anti-inflamatório. Então, essa seria, acho que, uma outra questão. E um último grupo de remédios que é muito importante são os remédios para dormir. É muito comum o idoso usar remédio para dormir, porque é comum transtorno do sono no idoso. Só que os remédios para dormir, eles têm muitos efeitos colaterais. E eles devem ser usados sempre sob orientação médica e com muita cautela. Porque quase todo remédio para dormir, ele acaba tirando o equilíbrio, porque deixa o indivíduo mais grogue, né, mais sedado. É natural, isso é inerente à característica do remédio. Claro, em doses maiores esse risco vai ser maior, em doses menores o risco vai ser menor, mas o risco sempre existe. Então, esse risco de quedas, ele fica aumentado no idoso que usa remédio para dormir. Então, também, sempre que possível, deve reduzir o uso desses remédios. Até porque eles também prejudicam a memória, né? Além da queda, ele também pode prejudicar a memória. Perfeito. Olha, o efeito do omeprazol é realmente pior do que às vezes a gente imagina, né? Sim. Nossa, vitamina B12, caramba. Sim. Aí, voltando, né, ao idoso, saindo um pouquinho da esfera de remédio, de medicamento, como é que a gente pode, você, né, como geriatra, como você consegue atuar também, como você consegue indicar, não vou dizer indicar, mas alertar a quem está em casa, aos idosos em casa, o que eles podem fazer também para a prevenção de quedas? Uhum. Então, primeiro a gente vê o risco de quedas, né? O idoso que já sente tonteira, já tem desequilíbrio, já tem histórico de ter caído, que tem alguma questão de joelho, de articulação, esse tem dificuldade para andar, para se levantar, não consegue se levantar sozinho da cadeira, por exemplo, isso é um sinal grande já de instabilidade, de fraqueza. Esses idosos estão sob um risco maior de quedas, né? Que são eventos muito comuns e, infelizmente, muitas vezes graves. A gente tende a minimizar, né? Que queda é uma coisa, a gente acha relativamente simples, porque a gente cai desde criança, né? Criança às vezes cai, levanta e está tudo bem. Mas no idoso, que já tem uma fragilidade, já tem osteoporose normalmente, a queda pode ser um evento muito grave, né? E causa fratura do fêmur, pode causar lesão no cérebro que bate a cabeça. Então, para evitar as quedas, primeiro é ver o porquê que o idoso está com dificuldade para andar. Então, é tratar a artrose, é fazer exercício para fortalecer a musculatura, para treinar o equilíbrio. Equilíbrio a gente consegue treinar e melhorar, o cérebro ele se adapta e melhora. Reduzir os remédios que causam perda de equilíbrio, como os remédios de dormir, como eu falei. Ter sempre uma luz no ambiente para levantar à noite, para o idoso que levanta muito à noite não cair porque não está vendo, esbarrar em alguma coisa. Retirar os tapetes de casa. Se o idoso for muito apegado ao tapete, pelo menos minimizar os tapetes na passagem, nos caminhos, né? E colar o tapete com uma fita dupla face, né? Adesiva dupla face no chão, para ele não levantar, né? Porque o principal problema é que você tropeça, levanta o tapete ou pisa no tapete, o tapete escorrega. O idoso que já tem uma dificuldade de se levantar, o banheiro também tem que ter muita atenção, né? O chão não deve ser deslizante, deve ser antiderrapante. Uma barra do lado do vaso e dentro do boxe ajuda o idoso a se levantar com mais segurança. E, eventualmente, tem idosos que, para se levantar, precisam de acompanhante, né?
O ideal, às vezes, o idoso que cai com muita frequência, que mesmo com essas medidas ele tem caído, é que ele se levante junto com o acompanhante, para que o acompanhante possa estar atento ao equilíbrio dele e prevenir quedas também. Então, de repente, dependendo até do caso, seria indicado um cuidador de idosos para um acompanhamento melhor? Para Em os idosos casa, né? mais para os idosos mais dependentes em casa, sim, Midiane, mas ou um cuidador profissional ou o próprio familiar, né? Isso depende da realidade de cada um, enfim. Mas o idoso que está com dificuldade de se levantar e de andar, o ideal é que tenha alguém do lado dele, até para estimular ele a andar mais, porque senão ele fica com medo de levantar e começa a ficar mais parado, para não cair. Mas aí ele acaba ficando mais fraco. E uma vez mais fraco, quando ele precisa levantar, que todo mundo vai precisar levantar para alguma coisa, vai cair. Então, essa é uma armadilha comum. O idoso que cai porque está com desequilíbrio, ele não tem que deixar de levantar, ele tem que levantar com segurança. Mas ele tem que andar, ele tem que estar ativo, porque quanto mais ativo, melhor. Mais ele vai se manter por mais tempo estável. Então, de repente, a família pode aumentar, né, essa insegurança caso o idoso caia na primeira vez, e aí ele pode ocorrer, né, ficar com medo depois, na segunda vez, de se levantar, fazer algum movimento, e aí esse medo pode ser sustentado também pela família, e aí acaba gerando mais dependência. E uma coisa que o idoso, de repente, poderia fazer sozinho, a família vai e por cuidado, né, e pelo medo, ela acaba aumentando essa dependência, né. Tem uma linha tênue, né, para você ter de cuidado, bem difícil. Sim, a gente sempre pede para os familiares eles terem cuidado e darem assessoria, mas para não substituir as funções do idoso na medida que eles conseguem fazê-lo, né? Então, por exemplo, o idoso está com dificuldade de cozinhar sozinho porque esquece a panela no fogo. Tá, então fica com ele na hora de cozinhar. Não proíbe ele totalmente de cozinhar, se for possível. Ele não consegue cortar os alimentos porque não está enxergando bem. Então corta para ele os alimentos, né? Ele não consegue ficar de pé cozinhando. Deixa ele na cozinha te orientando, ajudando ou cortando alguma coisa, enfim. Sempre você envolver o idoso no dia a dia, porque isso é importante para ele, né? Para sentir uma autonomia. É importante para a família, para não sobrecarregar, né? Integra mais as pessoas. Então isso é importante. Uma outra coisa que a gente vê com frequência muitos hospitais proíbem de levantar para o idoso não cair. Só que, ainda bem, lá no hospital a postura é totalmente diferente, pelo contrário, a gente estimula a levantar, mas estimula a levantar com auxílio. Então, tem que estar sempre disponível, isso dá mais trabalho, mas é muito melhor para o idoso, porque às vezes ele fica uma semana internado, uma semana praticamente sem se levantar. E nisso ele perde muita massa muscular e muita funcionalidade, né? Isso é chave, isso é crucial para o idoso, né? A funcionalidade é o ouro mais precioso do idoso, né? Então a gente tem que tentar preservar isso a qualquer custo. Mais do que muitas vezes só tempo de vida, né? Porque na medicina a gente está muito acostumado a pensar, tal remédio vai aumentar o tempo de vida, né? Vai ter um efeito, uma quimioterapia, um remédio para o coração. Mas no idoso, muitas vezes mais ainda do que o tempo de vida é a qualidade de vida, né? Então a gente tem que pensar muito nisso também. É uma realidade diferente, né, porque os nossos sistemas públicos, né, de saúde realmente, talvez por não ter profissionais o suficiente para cada paciente idoso, então eles optam pela coisa que é um pouco mais fácil, né, deixa ele quietinho ali que ele não vai se machucar, infelizmente. Sim. Então, mais uma pergunta, saímos um pouquinho das quedas. Quando que a perda de memória, ela deve motivar a procurar um atendimento profissional? O que você Uhum. acha? Então, primeiro, se o idoso está preocupado com a memória, ele acha que a memória dele está ruim, vale a pena ele ter uma avaliação, para a gente poder entender melhor. Muitas vezes ele não acha ruim, o idoso por si só ele não se incomoda, mas a família percebe. E quando que a família deve ficar mais alertada? Quando esse esquecimento começa a atrapalhar o dia a dia do idoso, tá? Quando esse esquecimento começa, por exemplo, ele esquece os objetos, mas ele mesmo acha sozinho? Sim, tudo bem. Mas se ele não acha sozinho, alguém precisa achar por ele, ou isso causa um problema para ele, isso é preocupante.
Ou ele tem dificuldade de se localizar na rua, já se perdeu na rua, isso também é preocupante. Ou ele começa a errar a senha do banco de forma recorrente, né? E bloquear cartão, ou ter dificuldade para entender os números da conta e acaba esquecendo de pagar conta, ou pagando a conta em duplicado, né? Ou entrando no cheque especial, o idoso que nunca entrou no cheque especial começa a ficar negativo, por descuido, né? Por falta ali de um planejamento adequado. Isso é sinal também de que a memória pode estar mais comprometida e precisa de uma avaliação, né? E uma outra coisa, essa memória vem piorando progressivamente. Mesmo que ela não chegue nesse estado, mas ela está assim, piorando rápido, ou piora de uma hora para outra, você deve procurar uma avaliação. E aí pode ser, tem muitos profissionais que estudam, né, transtornos cognitivos e que podem fazer essa avaliação. Pode ser um psiquiatra que entenda desse assunto, pode ser um neurologista que entenda desse assunto, ou um geriatra também que entenda desse assunto. O mais importante é que o profissional esteja acostumado a lidar com isso e se sinta capaz, seja capaz de fazer uma avaliação. A gente faz algumas perguntas de triagem de memória, faz uns testes, né? Você conhece lá do laboratório bem. E a partir desses testes a gente já tem uma ideia se esse comprometimento é mais grave ou não. E aí a gente faz mais exames para saber o porquê, né? Faz ressonância, faz outros exames, exame de sangue, para a gente entender o porquê que a memória está assim. Porque tem várias causas de problema de memória, né? Tem o Alzheimer, que é o mais comum, que é uma doença degenerativa, que é cada vez mais comum com a idade, com o envelhecimento. Tem deficiência de vitamina, como a B12, tem alteração de tireoide, o hipotireoidismo pode causar esquecimento, a depressão pode causar esquecimento, outras doenças neurológicas podem causar esquecimento. Então, é um campo muito grande, por isso que tem vários profissionais que são envolvidos com esses cuidados, né? E uma vez diagnosticado um problema de memória mais sério, a gente tem tratamento para ajudar a atenuar essa perda de memória e melhorar também a qualidade de vida, né? Melhorar sintomas comportamentais que às vezes o idoso pode ter, de ansiedade, de depressão, junto com a alteração de memória, melhorar a agitação, melhorar a inatividade. Então, isso tudo a gente consegue criar uma rede de apoio, né? E melhorar o dia a dia desse idoso. Você acha que, às vezes, a falta de ocupação profissional, por exemplo, pode ajudar o idoso ter esses sintomas, talvez, sintomas de ansiedade, e aí ele gera um excesso de preocupação mental para ele com o que vou fazer, o que eu tenho para fazer agora? Você acha que isso também pode ajudar na dificuldade da memória? Com certeza. A aposentadoria é um grande marco, né, na vida das pessoas e dos idosos. Porque a gente vai se preparando para a vida sempre para um depois. Eu estou fazendo escola para entrar na faculdade, estou fazendo faculdade para trabalhar, estou trabalhando para fazer uma pós. Enfim, a gente está sempre se reciclando e com planos. Quando o idoso se aposenta, muitas vezes isso vem de uma forma meio que não tão planejada assim. É importante o idoso, antes de se aposentar, ele planejar. O que ele quer fazer depois da aposentadoria? Ele quer parar totalmente de trabalhar? Ou ele quer trabalhar com uma outra coisa, ou meio período? É importante ter um projeto, se não profissional, pelo menos pessoal. Às vezes é um hobby, às vezes algum tipo de entretenimento, um envolvimento com a família. Então, é muito comum as idosas mais se envolverem com a família, né, com o cuidado dos netos, e os idosos, às vezes, se envolvem mais com questões da casa, questões de pequenos trabalhos manuais, etc. A questão é, independente do que você vai se envolver, é importante que você tenha em mente que a aposentadoria não é o final da sua vida. É um começo de uma outra etapa, né? Uma etapa que pode ser muito privilegiada, né? Hoje em dia, quantas pessoas não podem se aposentar ou atrasam para se aposentar, mas tem que ser recheada aí de cuidados para a pessoa não se sentir ociosa, porque senão facilmente o idoso pode se deprimir. E como ele fica muito, às vezes, ocioso, né? Se não for planejado, ele acaba não exercitando o cérebro. O cérebro é um órgão que precisa de constante estímulo, né? A gente vê pela criança. A criança, quanto mais se estimula, mais rápido ela aprende. O idoso, quanto menos estimula, mais rápido ele esquece. Então, o estímulo é fundamental, com certeza. Então, quanto mais ativo o idoso puder ficar depois da aposentadoria, sempre melhor, porque é sempre um momento difícil. Se puder ter um aconselhamento perto desse momento, talvez um psicólogo para ajudar aí a organizar, porque tem muitos idosos, muitas pessoas, né,
Tem pessoas que vivem para o trabalho, e quando você deixa de trabalhar, você fica com um buraco muito grande. Porque a gente acaba vivendo durante anos e anos, a maior parte da nossa vida, voltado para o trabalho. Então, quando a gente tira esse compromisso, a gente acha que vai ser um alívio, mas muitas vezes pode ser um vazio. Então, é importante a gente ter um plano B. Tem pessoas que não, tem pessoas que conseguem conciliar bem a vida pessoal com o trabalho e não sentem tanto, mas é a minoria. A maioria sente bastante. Ah, isso é verdade. E tem essa questão também do estigma, né? Às vezes, em questão de cultura, alguns idosos, com um certo tempo atrás, algumas pessoas, elas ainda olham o terapeuta, o psicólogo, como algo que elas não precisam. E aí, nessa situação, seria realmente uma questão muito necessária. Então, ela não consegue encontrar, né, um norte e não consegue perceber a necessidade do auxílio profissional, então fica naquele ciclo de sofrimento, né? Bem Sim. difícil. É muito comum achar, ainda mais as pessoas mais antigas, que terapia é só necessariamente você rever o passado. Mas não necessariamente, é você também ver o presente e planejar o futuro, né? Então, nesse momento é um momento delicado. Eu geralmente costumo recomendar que se tenha algum acompanhamento, sim. Porque é muito difícil o idoso passar por esse período sem nenhum tipo de modificação, enfim, de mudança, né, de rotina. Sim, é necessário. Nós temos aqui uma última pergunta, e saindo um pouquinho da questão da memória e do acompanhamento do psicólogo, uma questão: bactéria na urina é sempre indicativa de infecção urinária? Fala um pouquinho mais para a gente sobre infecção urinária também em idosos. Por que é tão comum? Por como a gente pode tentar evitar também? E essas questões da bactéria. Então, isso é muito importante. Primeiro, é verdade que é mais comum infecção no idoso, sim. Porque o idoso, a imunidade tá diferente. A uretra, que é a saída do canal do xixi, da urina, ela tem mudanças com a idade que favorecem as bactérias subirem para a bexiga. Então, é mais comum, sim, o idoso apresentar infecção urinária. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum também o idoso ter essas bactérias na urina sem isso estar causando sintoma. Nesse caso, se o paciente não tiver com sintoma, se os idosos não tiverem com sintoma, e aí sintoma pode ser ardência, dor para urinar, urgência para urinar toda hora, febre, ou até confusão mental, pode ser uma forma de apresentação da infecção. Mas se ele não tiver nada disso, o ideal é não tratar essa bactéria, porque pode ser uma bactéria simplesmente que está ali em equilíbrio com o idoso, e quando você mata ela com antibiótico, vai voltar uma bactéria mais grave do que a anterior. Então é muito comum, depois de alguns meses, o idoso ficar com uma bactéria super resistente na urina. E aí, quando ele de fato faz infecção, a bactéria já está muito resistente. A gente tem que internar e fazer antibiótico venoso. Sendo que se a gente tivesse esperado para fazer antibiótico na hora certa, só quando tivesse necessidade, a gente não precisaria internar e fazer um antibiótico mais forte. A gente poderia fazer um antibiótico mais simples. Agora, o idoso que de fato tem infecção, ou seja, sintomas recorrentes, a gente pode prevenir infecção urinária, pode usar antibiótico mais fraco por mais tempo para prevenir a recorrência. É importante sempre beber bastante líquido, porque ajuda a lavar a bexiga e a diminuir a infecção. É importante ver a higiene, como é que está sendo feita, principalmente para os idosos que estão mais frágeis ou que já têm alguma questão de memória. Às vezes esquecem de lavar adequadamente a genitália, e isso pode ser um fator de infecção. E às vezes os familiares ficam um pouco envergonhados de checar isso, de perguntar, mas é uma coisa importante. Idoso que usa fralda ou usa absorvente por incontinência urinária é um motivo de infecção, tem que estar sempre trocando, para não ficar muito tempo ali em contato. Então, são essas medidas que a gente faz para tentar evitar a infecção e evitar tratar desnecessariamente. Por que é tão comum a incontinência urinária no idoso? Então, tem dois motivos aí. Principalmente as mulheres têm uma perda ali de elasticidade do assoalho da pelve, dos músculos que sustentam a bexiga, que as pessoas chamam popularmente de bexiga caída, né? Então, você altera a angulação da uretra, isso faz com que você tenha uma incontinência urinária de esforço.
Então, quando faz um esforço de tossir, espirrar, pegar um peso, perde urina, isso pode acontecer. Tem idosos que têm a bexiga hiperativa, ao longo de muito tempo, se acostumando a prender urina e inibir a bexiga começa a ficar desregulada e ela começa a contrair em pequenos estímulos. Então, aquele idoso que abre a água, ouve o barulho de água, coloca a mão na água, faz xixi. É porque a bexiga já está super condicionada a funcionar de uma forma mais precoce. E tem também o idoso, o homem com a próstata aumentada, ele pode ter incontinência urinária por isso. Ele pode ter alteração do controle da urina por conta de uma próstata grande e que irrita a bexiga. Então, o idoso homem, por exemplo, com incontinência urinária, tem que sempre investigar também. Tem que ir num urologista para ver direitinho o tamanho da próstata, ver se tem alguma questão relacionada a isso. Interessante. E agora eu vou relacionar o idoso que passa muito tempo sentado. Tem alguma relação com facilidade da incontinência? Só se ele fica segurando muito a urina. Segurar a urina e evitar de ir no banheiro, sim. Tanto que um dos tratamentos para incontinência urinária de urgência é você pedir para o idoso fazer mais xixi durante o dia, para evitar ele ficar deixando a bexiga muito cheia e que ela faça essa contração involuntária. Ah, muito interessante. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, vocês podem ficar à vontade, tá? Vou dar um minutinho. Se não tiver, a gente já vai estar finalizando o nosso encontro maravilhoso. Nossa, eu tinha que estar aqui com um caderninho para anotar essa aula maravilhosa. Por enquanto aqui nós não temos mais perguntas, mas essa live vai ficar salva no YouTube, lá no nosso canal, no DNA, e vocês podem mandar qualquer comentário, qualquer pergunta para o Dr. Ivan. E Ivan, fala para a gente o seu contato, como é que as pessoas conseguem te encontrar? Então, lá no IPUB a gente tem, em tempos normais, né, fora de Covid, tem a triagem para pacientes que estão com problema de memória, passa pelo psiquiatra, né? Se precisar de um atendimento junto, eu também atendo. E pode procurar na internet. Na internet tem meus contatos aí de telefone, de consultório, e-mail, tá? Se quiser me mandar e-mail, eu posso deixar aí também. É D de dado, R de rato, dr.ivanabdala@gmail.com. Eu escrevo para você que você colocar. E meu Instagram também é dr.ivanabdala, é o Instagram. Muito bom, Ivan. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Eu estou lisonjeada Obrigado por você, aceitar Midian. esse convite. E mais para frente, quem sabe a gente consegue se encontrar de novo para uma entrevista maravilhosa como essa. Muito obrigada, Ivan. Obrigado e sucesso aí com o canal, viu? Nada, agradecemos. E, pessoal, mais Tchau. uma coisinha. Amanhã nós teremos mais live, tá? Amanhã, depois de amanhã e até sexta-feira a gente vai continuar com essa semana de lives do idoso e ao longo do mês vamos ter capacitações e fóruns sobre o tema do idoso. Então, esteja ligado porque a gente vai aprender muito sobre os idosos. Um beijo para todos. Ivan,